Oi, turminha do primeiro ano. Tudo bom, meus amores? Hoje é quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020, não é isso? Hoje nós iremos dar continuidade, à nossa semana de avaliação, sendo que hoje, nessa quarta-feira, nós teremos duas avaliações. No primeiro encontro, nós teremos a avaliação de história, onde teremos a revisão, onde iremos falar um pouco, relembrar sobre os assuntos que nós estudamos na nossa quarta unidade, e logo mais iremos fazer a correção das atividades, na qual será passada para vocês, e ao terminarmos toda a nossa correção, nós iremos fazer a leitura da prova de história de vocês, tá bom? Meus amores, no nosso quarto trimestre nós estudamos sobre o povo brasileiro. O que é o povo brasileiro? O povo brasileiro representa a mistura de raças e de povos que nós temos no nosso país. Professora, como assim? Explique melhor. Meus amores, é a diversidade de raças que nós podemos encontrar no nosso país. Quais são essas raças? São os mulatos, os caboclos, os cafusos, os negros e os brancos. Onde esse povo brasileiro acontece através dessa mistura de raças com raças, trazendo assim uma diversidade da mistura dessas raças. E cada uma, meus amores, dessas raças, ele tinha suas características, a sua religião, a sua cultura, o seu vestuário. E o que acontece é que de um pedacinho de cada um desse povo é adquirido por cada raça específica. Por exemplo, muitas vezes os negros, eles acabam adotando uma parte, como exemplo, ou da cultura, ou do vestuário, ou da parte da alimentação dos brancos. E da mesma forma, os brancos muitas vezes acabam adotando algumas características de outra raça. Meus amores, nós falamos também sobre a etnia. O que é essa etnia? É dando continuidade da questão do povo brasileiro. A etnia é onde cada uma dessas raças, elas tomam para si, elas adotam as características de outros povos. Como eu tinha falado para vocês, pode ser no vestuário, pode ser na religião, pode ser na alimentação e pode ser na cultura. Por exemplo, cada um deles, na parte da etnia, tem a sua religião. Vocês lembram qual é a religião dos indígenas? Eles respeitam a natureza e os animais. E os negros? O candomblé. E os brancos? Uma boa parte do nosso povo brasileiro adota como a sua religião o catolicismo. Isso mesmo. E cada um dessa etnia, cada um desse povo, os negros, os indígenas, os brancos, eles têm as suas culturas específicas, sendo que eles muitas vezes acabam adotando essas características do outro povo. Mas as três etnias que nós estudamos foi a indígena, a negra e a branca. Onde nessa etnia, como eu tinha falado no conteúdo anterior, acontece a mistura e onde há a definição da mistura de cada uma dessas raças. Meus amores, e vamos falar um pouquinho sobre os indígenas. Os indígenas, eles são pessoas que, como nós falamos há pouco, a religião deles, eles respeitam a natureza e os animais. Eles são pessoas que eles convivem e sobrevivem de maneira diferente. Lógico que atualmente nós podemos perceber que com o período moderno, muitos indígenas, eles vivem como qualquer outro tipo de povo. Mas aqui no nosso livro, ele especifica o assunto de o tempo antigo, como os índios viviam, que era da caça, que era da pesca, que eles tinham o responsável das tribos, que era o pajé, que era o cacique, onde os instrumentos na qual eles utilizavam era a
flauta, o chocalho, o cachixi, o maracá. E cada um membro daquele povo indígena, ele tinha a sua responsabilidade. Por exemplo, qual era a responsabilidade da mulher? Cuidar da agricultura. E do homem? Fabricar os utensílios. E das crianças? As crianças tinham que fazer o quê, gente? Elas tinham que também fabricar os utensílios com as suas mães para ajudar. E os idosos também tinham sua responsabilidade, que era o quê? Que era participar nas decisões que eram tomadas. O homem, a sua prioridade, ele tinha que defender, caçar e defender aquela tribo, aquele povo indígena. Meus amores, nós falamos também sobre as heranças africanas, que são heranças dos povos africanos que até hoje são muito conhecidas, principalmente a parte das danças, que é qual? O maracatu, o coco, o samba e a capoeira. Essas danças foram danças que são específicas do povo africano, mas que foram adotadas pela uma boa parte do povo brasileiro, sendo até hoje utilizada, como cultura. E o povo africano, eles gostavam muito da parte da música, da parte da dança, e eles tinham os instrumentos na quais eles utilizavam. Assim também como os indígenas usavam os seus instrumentos, os africanos também usavam, que era o quê? O berimbau, o pandeiro, o tambor, o atabaque. Para todas essas apresentações de danças, eles utilizavam esses instrumentos musicais. E vocês sabem que os africanos, eles foram pessoas muito sofridas, que eles foram tratados como escravos, que muitos deles eram tirados da sua terra natal e era levado para outra cidade para trabalhar como escravos, sendo que eles não tinham salário digno, eles viviam de forma precária. Muitos desses africanos acabavam morrendo devido à saudade da sua cidade, de não poder voltar. E muitos morriam, devido ao cansaço do trabalho escravo, mas uma boa parte morria da questão da saudade, que eles tinham de voltar para casa e não podiam. Meus amores, agora eu gostaria que vocês pegassem o livro de atividade de vocês e vocês vão responder da página 162 até a página 166. Página 162, a página 166. Após vocês terminarem, vocês voltem comigo para que nós possamos fazer a correção. E aí, meus amores, terminaram? Conseguiram terminar? Gente, não deixe nenhuma atividade sem ser realizada. Como eu já falei, é muito importante a participação de vocês nas atividades, porque vai ser a forma que eu irei dar a nota de vocês para que eu possa avaliar a participação das avaliações que foi passada para vocês, tanto no terceiro bimestre como no quarto bimestre. Vamos lá para a correção, página 162. Primeira questão, preencha a cruzadinha. A. Mistura entre negros e indígenas. Cafusos. B. A mistura entre brancos e indígenas. Caboclos. C. A mistura entre negros e brancos. Mulatos. A segunda questão, adivinhe quem sou. A. Trabalhei como escravo na agricultura. Negro. B. Trouxe muitas contribuições para o Brasil. Branco. Terceira, coloque V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Como é que ficou? F, V e V. Quarta questão, desenhe imagem que represente as três raças. Quais são? Negro, indígena e branco. E aí, vocês desenharam? Ao lado nós temos, primeira questão, observe as imagens e escreva de que povo herdamos os seguintes alimentos. Indígena, negro, branco e negro. Segunda questão, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, conforme a religião
Terceira questão, pesquise, recorte e cole imagem que represente as culturas do negro, indígena e branco. Quarta questão, escreva no quadro exemplos do que se pede em relação às três etnias, indígena, negra e branca, sendo a música e a dança. Quinta questão, marque com X as alternativas corretas. Etnia é o quê? Etnia é uma população ou grupo social que tem a mesma cultura compartilhando a mesma história e origem comum. Página 165. Decifre os códigos e descubra como é chamado o líder religioso de uma tribo indígena. Pajé. Segunda, siga as setas e descubra como é chamado o líder da tribo indígena. Depois escreva o nome no espaço abaixo, como é cacique. Terceira questão, desenhe os seguintes instrumentos musicais indígenas: a flauta, o chocalho, o caxixe e o maracá. Quarta questão, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, em relação às funções de cada pessoa na tribo indígena. Como é que ficou? 2, 3, 1 e 4. Página 166, primeira questão. Procure no diagrama 4 danças de origem africana. Quais são? Maracatu, coco, capoeira e samba. Segunda questão. Observe os instrumentos musicais africanos e escreva o nome de cada um deles: berimbau, pandeiro, tambor e atabaque. Terceira questão. Observe a imagem de uma luta dançada de origem africana. Marque a alternativa correta. A. O nome dessa luta é capoeira. B. Circule na imagem os instrumentos musicais. Quarta e última questão. Escreva o significado da palavra banzo. O que significa? É a saudade que o povo africano sentia da sua terra natal. Meus amores, eu espero que vocês tenham realizado toda a atividade. Agora peguem com vocês a prova de história para que juntos nós possamos fazer a leitura da mesma. Pegaram? Ok. Gente, lembrando que primeiramente responder o cabeçalho, né? Porque é o meio de identificar de quem é a prova. Primeira questão. Cite as 3 raças estudadas. Segunda questão. Represente por meio de desenhos cada raça: indígena, negro e branco. Vamos para a terceira questão. Responda corretamente a: qual o significado da palavra etnia? Quarta, desembaralhe as letras e descubra as palavras relacionadas aos indígenas. Nós temos o item A, o item B e o item C. Quinta e última questão. Defina com suas palavras as heranças deixadas pelos africanos. Meus amores, eu espero que vocês estejam realizando, né, tanto as 2 provas que vocês fizeram dos 2 dias anteriores, como também a de hoje, as 2 que vocês irão realizar. Vocês realizem com capricho, com a letra bem bonita, para que vocês possam levar uma nota 10. Vamos ficando por aqui, um beijo no coração e já já eu volto para a nossa próxima avaliação.